Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor de Física Robson Santos. No 10º capítulo, o propósito é trabalharmos esses assuntos, trabalho e energia. Assunto esse que será tratado em 4 aulas. Hoje, nessa terceira aula, ela será trabalhada em 2 vídeos. E que assunto é esse da aula 3? É um assunto chamado energia potencial. Devido à sua magnitude, eu achei interessante trabalharmos primeiramente com a parte teórica, em que eu farei poucos exercícios para exemplificarmos o conteúdo, porém, numa circunstância posterior, através de outro vídeo, trataremos somente de exercícios, aprofundando ainda mais o assunto que nós trataremos hoje. Vamos lá? Antes de tudo, pessoal, o que eu tenho a pedir a vocês é o seguinte: por favor, se inscreva no meu canal, acione as suas notificações. Com isso, eu vou entender que o meu trabalho tem surtido efeito para vocês, tem contribuído para o seu aprendizado, para o seu sucesso, e isso irá me incentivar a produzir mais vídeos e de melhor qualidade. Eu tenho percebido que muitos dos que têm assistido os meus vídeos, na verdade, a maioria daqueles que assistem aos meus vídeos não são inscritos no canal. Então, não custa nada, faça essa gentileza, você vai perder décimos de segundos e isso não irá atrapalhar em nada, ok? Veja essa figura, pessoal, que está aparecendo aí para vocês. Um garoto jogando bola com uma camisa de um time muito famoso, reconhecido nacionalmente. E aí, imagine que uma pessoa, ao ver esse garoto jogando, constate que ele é muito habilidoso. E aí ela diga a seguinte frase: esse garoto tem potencial. A pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: o que essa expressão ela significa para você? É bem provável que você esteja pensando da seguinte forma: quando alguém diz que esse garoto tem potencial, significa que ele um dia pode se tornar um bom jogador, um jogador profissional. E, pois é de fato. Realmente, ele tem tanto potencial que, numa circunstância futura, ele pode se tornar um jogador profissional. Porém, isso não é uma realidade para este momento. Ele tem um potencial, tem uma habilidade que está acumulada e que, numa circunstância futura, caso essa habilidade seja desenvolvida, pode transformar ele num jogador profissional. Pois bem. Agora veja essa figura abaixo, que um homem está embaixo de uma jaqueira e eu pergunto para você o seguinte: o que essa jaca aqui, apontada pela seta, tem potencial para realizar? Talvez você tenha imaginado uma circunstância como essa, em que a jaca cai em cima da cabeça de um homem e aí ela produz essa dor, né, sobre ele. Ou seja, na circunstância posterior, ela tinha potencial para produzir algo, mas ainda não havia produzido porque ela estava conectada à árvore. A partir do momento que essa conexão foi cessada, essa jaca caiu, ela veio a chocar-se com a cabeça de um homem e aí produzir os efeitos, né, como aparece aí na figura. Pois bem, comparando com a circunstância anterior, veja essa que é apresentada na figura. Você tem um bloco que está preso ao teto e ele está por cima de uma mesa. A mesa ela tem altura H minúsculo e o bloco ele está numa altura em relação ao piso H maiúsculo. A diferença entre essas alturas nós chamaremos de D, que é a distância, na verdade, do bloco até a parte plana, o tablado da mesa. O peso do bloco tem capacidade de realizar trabalho, ou seja, há uma energia que está armazenada nesse corpo devido à posição dele em relação à mesa e ao solo. Se por acaso essa linha que está segurando o bloco ao teto, ela se romper, o peso vai realizar trabalho de forma a deslocar esse bloco até a mesa e, se a mesa lá não existir, até o piso. Ou seja, o peso pode realizar trabalho. Isso significa que há uma energia acumulada sobre esse bloco
uma energia potencial, né, que ainda não está sendo utilizada, mas caso essa linha seja rompida, essa energia potencial vai ser liberada para que o peso possa deslocar esse bloco e aí sim realizar trabalhos sobre ele. Bom, o trabalho da força-peso ao deslocar o bloco até a mesa é dado por a relação que nós já vimos nas aulas anteriores. Força vezes a distância do bloco até a mesa, vezes o cosseno do ângulo entre a força-peso e o deslocamento desse bloco. Como a força-peso e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, o ângulo entre esses dois vetores é zero, e o cosseno de zero vale 1. A força que irá deslocar esse bloco é a força-peso. Então, podemos dizer que o trabalho é igual ao peso vezes a distância vezes 1, que é o cosseno de zero. Né? O peso, como é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, podemos dizer que o trabalho da força-peso, ao deslocá-lo deste ponto em que ele está até a mesa, será m vezes g vezes d, sendo que m é a massa do bloco e g é a aceleração da gravidade. Porém, essa distância d, ela na verdade é a subtração de h maiúsculo, que é a distância do piso até o bloco, menos h minúsculo, que é a distância do piso até o tablado da mesa. Portanto, ao substituirmos naquela equação anterior o d por h maiúsculo menos h minúsculo, teremos que o trabalho vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes esse diferencial de altura, ou seja, a subtração de h maiúsculo por h minúsculo. Ao aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, teremos que o trabalho é igual a m vezes g vezes h maiúsculo menos m vezes g vezes h minúsculo. Podemos chamar cada um desses termos como energia potencial gravitacional relativas às alturas h maiúsculo e h minúsculo, respectivamente, conforme está aqui apresentado na equação para vocês. M vezes G vezes H maiúsculo é a energia potencial gravitacional relativa a essa altura H maiúsculo. E a energia potencial gravitacional é o valor relativo ao produto M vezes G vezes H minúsculo, que é a distância do piso até o tablado da mesa. Portanto, veja, a energia potencial gravitacional, ela sempre depende de um ponto de referência. Para eu dizer que a energia potencial desse corpo é m vezes g vezes h maiúsculo, é porque eu estou utilizando o piso como referência e a distância h maiúscula é a distância do piso até onde está o bloco. E a energia potencial gravitacional nesse ponto do tablado vai ser, em relação a esse ponto aqui no tablado, né, vai ser m vezes g vezes h, em que h é a distância do tablado ao ponto de referência, que é o piso aqui nessa circunstância, tá? Então, m vezes g vezes h é a energia potencial do bloco quando ele está preso aqui nessa linha. E m vezes g vezes h minúsculo vai ser a energia potencial do bloco quando ele atingir o tablado da mesa. Ok? Partindo-se da concepção que a energia potencial gravitacional de um corpo ela depende sempre de um ponto de referência, vamos considerar um ciclista que está se movimentando para a esquerda, conforme está na figura, em que eu vou analisar a energia potencial gravitacional dele nesse ponto aqui mais alto da trajetória. Mas vamos lá. Primeiramente, nessa circunstância da esquerda, eu vou considerar a energia potencial desse sistema, bicicleta e ciclista, em relação ao piso em que o ciclista está se movimentando, ou seja, o piso da rampa. Na circunstância à direita, eu vou considerar a energia potencial gravitacional do ciclista em relação ao piso abaixo da rampa, ou seja, nessa distância de 200 metros. Na situação esquerda, como a distância do conjunto bicicleta mais o ciclista é zero em relação à rampa, a energia potencial gravitacional vai ser zero, m vezes g vezes h, em que o h será zero. Então, a energia potencial gravitacional do ciclista em relação à rampa é nula. No entanto, se nós considerarmos
que a referência é esse piso abaixo da rampa, a energia potencial gravitacional dele será muito maior, porque a distância agora é de 200 metros. 75 vezes 10 vezes 200, que vai dar 15.000 joules. Então, sempre para você falar da energia potencial gravitacional de um corpo, é sempre importante que você trace um ponto de referência. Ponto este que a energia potencial gravitacional será nula. No primeiro exercício, eu pergunto quanto que varia a energia potencial gravitacional de uma pessoa de massa 80 kg ao subir do solo até uma altura de 30 metros. Eu peço para que você considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, quais são os dados que a questão me dá? Que a massa é 80 kg, a altura inicial vou chamar de H1, a altura final vou chamar de H2, que é 30 metros a mais que a H1, tá? Eu não sei qual a altura que é H1, tá? Que é a altura onde ele iniciou o movimento. A questão simplesmente diz que ele varia a sua altura em 30 metros, mas não sabemos a altura do ponto 1, tampouco não saberemos a altura do ponto 2. Só sabemos a diferença de altura entre o ponto 1 e o ponto 2. Aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos ver qual vai ser a variação da energia potencial gravitacional. Vamos lá. No ponto 1, a energia potencial gravitacional será m vezes g vezes h. 80 vezes 10 vezes H1, que vai dar 800 vezes H1. Já no ponto 2, será 80 vezes G vezes H2, que vai ser 800 vezes 30 mais H1. Então, a energia potencial em relação ao ponto 2, energia potencial gravitacional do ponto 2, será 800 vezes o somatório de 30 mais H1. Ao analisar a variação da energia potencial gravitacional, eu vou ter 800 que multiplica o somatório de 30 mais H1, menos 800 vezes H1. Ao aplicar a propriedade, né, distributiva da multiplicação, ou melhor, colocando 800 em evidência, o que vai acontecer? Eu vou ter 800 vezes o somatório de 30 mais H1 menos H1. Com isso, eu vou poder sumir com H1 mais H1 menos H1, vai acabar sendo zero. Eu vou ter que a variação da energia potencial gravitacional vai ser 800 vezes 30, que vai ser 24.000 joules. Veja que eu poderia muito bem resolver essa questão considerando H1 como zero, porque aqui, ó, lembra da situação que foi necessário subtrair o mais H1, né? Eliminar o H1 aqui? Então, se o H1 fosse zero, eu nem precisaria considerá-lo desde o início da questão. Eu poderia já dizer que a energia potencial gravitacional no ponto 1 seria zero, a energia potencial gravitacional no ponto 2 seria 800 vezes 30. Isso, mais uma vez, confirma que a energia potencial gravitacional ela depende sempre de um ponto de referência. Como esse ponto 1 é o ponto mais baixo, eu poderia dizer que aqui, nesse ponto, a energia potencial gravitacional seria zero, porque eu estou considerando ali como altura de referência, altura zero, e no ponto 2 seria 800 vezes 30, que seria a altura em relação ao ponto de referência, ok? Ou seja, aí eu já teria a variação da energia potencial gravitacional. Bom, vamos lá. O que seria a mecânica, pessoal? Mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos. Portanto, a energia mecânica de um corpo é dada pelo somatório das energias que, de alguma forma, estão relacionadas ao movimento de um corpo. E que energias são essas? Já falamos da energia cinética, que é aquela energia que é decorrente do movimento dos corpos, que é o produto da massa vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2, e a energia potencial, que é o que nós estamos estudando hoje, que é aquela energia que está acumulada num corpo e que poderá ser transformada em movimento. Então, a energia mecânica ela se dá pelo somatório desses dois tipos de energia, a cinética mais a potencial. Caso nós temos um sistema que é desprovido de atritos,
podemos dizer que esse sistema ele é chamado de conservativo, ou seja, não há perda de energia mecânica, a sua energia se conserva. Então, veja uma situação como essa que está ao lado, um skatista numa rampa. Vamos considerar que não haja atritos, os atritos das rodas em relação ao piso, do conjunto ciclista, skatista mais skate com ar. Vamos considerar que não haja atrito. No momento que ele estiver no ponto mais alto da trajetória, ele vai ter o máximo de energia potencial gravitacional. A partir do momento que ele desce, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética, e aí na subida sua velocidade diminui, consequentemente a energia cinética diminui, e ela se transforma na energia potencial máxima. Tá? E aí esse sistema será um sistema eterno, né? Em que ele ficará nesse movimento de vai e vem o tempo todo, porque não há perda de energia. Constantemente eu vou ter simplesmente a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética e vice-versa para sempre. No exercício 2, eu peço que você considere que na rampa representada na figura abaixo, o skatista tem uma massa de 80 kg. A altura máxima em relação ao ponto mais baixo da superfície alcançado por ele é de 5 metros. Qual será a sua velocidade? Considere o modo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, estão aí os dados que a questão me dá. Sua massa 80 kg do skatista, altura máxima 5 metros, aceleração da gravidade 10 metros por segundo. Qual será a velocidade máxima desse skatista? Bom, a velocidade máxima ela ocorrerá quando todos os atritos forem nulos, certo? Então, nós teremos aí um sistema mecânico conservativo, em que a energia mecânica se conserva. Por conta disso, a variação da energia mecânica será zero. E aí, a variação de energia potencial gravitacional ela vai ser igual à variação da energia cinética. Podemos dizer que a variação da energia potencial gravitacional será m vezes g vezes a variação da altura, e a variação da energia cinética será meio vezes m vezes a variação do quadrado da velocidade. E aí, o que a gente vai ter? Massa 80, aceleração da gravidade 10, a variação da altura vai ser 5 menos 0. Já a variação da energia cinética vai ser meio vezes 80, vezes velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. 800 vezes 5 vai ser igual a 40, né, que é metade de 80. E aí eu vou ter aqui, nessa subtração, a velocidade final elevada ao quadrado menos zero. O que é o zero, pessoal? Zero é a velocidade do skatista quando ele está no ponto mais alto, né? E velocidade final vai ser a velocidade do skatista quando ele estiver na parte mais baixa da rampa, que é onde ele vai ter a sua maior velocidade. Ao passar o 40 para o outro lado dividindo, né? 800 vezes 5 é 4.000. Vou dividir por 40 e eu vou ter só a velocidade final ao quadrado do lado direito da equação. Passo essa velocidade ao quadrado para o lado direito, né? 4.000 dividido por 40 vai dar 100, e aí extraio a raiz de 100, ou seja, a velocidade final desse skatista, a sua velocidade máxima, né? Será de 10 metros por segundo. Agora vamos falar de um outro tipo de energia potencial, que é a chamada elástica. E eu pergunto para você o seguinte, o que nós podemos esperar nessas circunstâncias aqui, em que eu tenho corpos que ou estão alongados, que é o caso dessa mola, é o caso desse elástico, dessa fita aqui do arco, que é o caso desse garrote, né, nesse estilingue, que é o caso da vara desse saltador, né? Ou nessa circunstância que a mola está comprimida. O que vai acontecer quando esse sistema for liberado? Ele tenderá a voltar à condição original, né? Seja essa fita, seja a mola, nas duas circunstâncias, o garrote ou o saltador, né? E aí,
Nessas circunstâncias, nós dizemos que esses corpos eles têm o chamado comportamento elástico. Isso significa que eles acumulam energia. E acumular energia significa ter energia potencial. E isso ocorre durante a compressão ou alongamento, tá? Alguns corpos só acumulam energia no alongamento. Outros, como é o caso da mola, acumulam energia seja na compressão ou no alongamento. E essa energia potencial elástica é dada pela relação K, que é a constante elástica, vezes X, que é a deformidade da mola ao quadrado, dividido por 2. Essa forma nós já vimos na circunstância passada, né? Que é o trabalho exercido pela força de mola, né? Então, vamos considerar aqui que eu tenho uma mola não deformada, ela vai ter um nível de referência. Ao comprimir a mola por X, ela vai ter uma energia potencial elástica dada por esse valor, e ao alongá-la em X, ela também vai ter energia potencial elástica acumulada dada por essa relação. No exercício terceiro, eu apresento a figura abaixo, que é a mola em duas circunstâncias, né? Uma que ela está em equilíbrio, não deformada, e numa outra que ela está comprimida em X. A figura abaixo representa o sistema formado por um bloco conectado a uma mola. O coeficiente elástico da mola é de 4 newtons por metro. Qual o valor da energia potencial elástica presente nessa mola quando ela é comprimida em 50 centímetros? Pois bem, aqui estão os dados que a questão nos dá. O X, que é a compressão da mola, é de 50 centímetros, mas como o coeficiente de atrito está em newton por metro, eu vou transformar essa compressão em metros também. E aí, eu aproveito aquela relação que a energia potencial elástica é a constante vezes a deformidade ao quadrado, deformação da mola ao quadrado dividido por 2, faço a simples substituição de valores, e eu vou ter o 4 ao dividir por 2 já dá 2, 0,5 ao quadrado é 0,25, e aí eu vou ter que a energia potencial elástica nessa situação de compressão é de 0,5 joules. Bom, a mola, ela também, quando ela está conectada a um corpo, ela pode realizar trabalho, seja na circunstância que ela está estendida ou na circunstância que a mola está comprimida. E por que ela faz isso? Porque a mola ela tem a atuação de como se fosse um corpo elástico sobre o bloco, né? E aí, a partir do momento que ela é comprimida ou alongada, se ela estiver conectada a esse corpo qualquer, ela irá impulsionar esse corpo. Portanto, a energia potencial da mola, ela é convertida em trabalho. O que isso significa? Que a variação da energia potencial da mola, ela é igual ao trabalho que a mola realiza sobre o corpo. Nesse exercício quarto, eu apresento uma mola de constante elástica 100 Nm e seu comprimento, quando não deformado, é de 0,30 metros. Qual o trabalho da força elástica quando a mola é alongada de modo que o seu comprimento passe para 0,4 metros? Aqui estão os dados que a questão me dá. O comprimento inicial dela, quando ela não está alongada ou comprimida, é de 0,30 metros. E o comprimento final dela, quando ela já está alongada, é de 0,4 metros. Qual será o trabalho da força elástica? A partir do momento em que eu soltar esse sistema massa-mola, de forma que ela volte à condição original, ou seja, de 0,4 metros para 0,3 metros. Bom, o trabalho ele vai ser igual à variação da energia potencial elástica, que será uma energia potencial elástica quando ele estiver com o comprimento final, até a condição que estiver no comprimento inicial e que não há deformação da mola. Então, eu vou ter a subtração da equação energia potencial elástica nas duas circunstâncias, e aí, na circunstância final, que é quando eu vou ter 100 vezes a diferença entre o comprimento da mola quando ela está na situação de equilíbrio até a situação de alongamento, ou seja, 0,4 menos 0,3, isso elevado ao quadrado, e tudo dividido por 2, menos a circunstância em que eu vou ter K vezes zero, porque K vezes zero
Zero é porque na situação de equilíbrio não há alongamento da mola. Tudo isso dividido por 2. Por que nessa primeira circunstância eu fiz 0,4 menos 0,3? Porque isso daqui é o quanto que eu promovi de alongamento na mola. A mola nas condições estáticas, ou seja, condição de equilíbrio, ela tem 0,3 metros. Na condição que ela está alongada, tem 0,4. Portanto, o alongamento da mola, a distensão dela é 0,4 menos 0,3. Como aqui eu tenho zero no numerador, ao final das contas, isso tudo vai tender a zero. Eu vou ficar simplesmente com o primeiro termo. Então, o trabalho que a mola realizará sobre o corpo vai ser 100 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2. 50 vezes 0,01. O trabalho realizado pela mola será de 0,5 joules. Agora, vamos ver um vídeo que contribuirá para o nosso aprendizado. Vamos imaginar a circunstância em que um homem segure esse pêndulo e que agora ele irá colocar a bola bem próxima do seu rosto. O que vai acontecer quando ele soltar essa bola? Veja que por mais que ela se movimente, ela não alcança o rosto do participante desse evento. E aí, eu pergunto a você, por que ele não foi atingido no momento em que a bola foi para a direita e retornou até ele? Existe um princípio da natureza, que é chamado de princípio de Lavoisier, ou princípio da conservação, em que, na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Portanto, energia mecânica, que é o somatório das energias potencial e cinética, não podem ser criadas. Naquela circunstância que nós vimos, a energia mecânica ela se conserva no decorrer do processo. Mas você pode parar para pensar o seguinte, poxa, professor, se nós permitirmos que aquele pêndulo ele se movimente continuamente, vai chegar uma hora que ele dá parar. Pois bem, de fato, como há o atrito da bola com o ar atmosférico, esse atrito ele torna o sistema não conservativo. Mas isso não quer dizer que a energia total naquela circunstância ela não venha se conservar. Parte daquela energia cinética vai se transformar em energia cinética, parte daquela energia mecânica que está sendo dissipada naquele sistema, ela vai ser transformada em energia cinética do ar, ela vai ser transformada em aquecimento do ar, ela vai ser transformada em algum outro tipo de energia, de forma que a energia total naquela circunstância ela irá se conservar, ainda que a energia mecânica ela venha a ser diminuída no decorrer do processo. Porém, uma coisa nós podemos ter certeza, a energia mecânica ela não pode ser aumentada, tá? Porque nada se cria naquela circunstância e também não se perde. Então, vamos ver. Na circunstância que a bola está o mais próximo possível do participante, a altura dessa bola em relação ao piso é a altura máxima. Então, ela vai ter o máximo de energia potencial gravitacional. No entanto, como a bola está parada, é porque a sua velocidade é nula e aí a sua energia cinética será nula. Então, nessa equação que relaciona a energia mecânica com a cinética potencial, eu vou ter que, aqui, a energia mecânica será, nessa circunstância, totalmente energia potencial, porque a energia cinética será nula. Agora, na circunstância em que a bola está no ponto mais baixo, ou seja, a altura mínima, nós vamos ter o valor de energia potencial gravitacional mínimo, que se a gente considerar que esse ponto aqui é um ponto de referência, a energia potencial gravitacional vai ser zero. E aí, eu vou ter o máximo de velocidade, consequentemente, a energia cinética vai ter o seu valor máximo. Então, aqui eu posso dizer que a energia mecânica será, se eu considerar essa altura aqui como zero, né, a altura de referência, a energia mecânica vai ser totalmente cinética. E na circunstância posterior, à direita, eu vou ter o que era igual, o que é igual à circunstância primeira, ou seja, que a bola estava junto a esse participante aqui do evento. Altura máxima, energia potencial gravitacional máxima,
e energia cinética nula, porque a velocidade da bola é nula, no ponto máximo à direita. Então, a energia mecânica aqui vai ser totalmente potencial. Porém, independente das circunstâncias 1, 2 e 3, se nós desconsiderarmos os atritos, tá? É importante isso, desconsiderar-se o atrito com o ar, a energia mecânica na circunstância 1 vai ser igual na circunstância 2 e também será igual nessa circunstância aqui, que é a 3. Eu apresento aqui para vocês um quinto exercício, em que eu tenho uma esfera presa a um fio, que é lançada horizontalmente com uma velocidade de 2 metros por segundo, a partir do ponto A, como está na figura. Considerando desprezível a resistência do ar e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura máxima atingida por essa esfera. Então, vou colocar os dados que a questão me dá. Lembrando que aqui a resistência do ar é nula, né? A questão pede para desconsiderar-se todos os atritos. E aí, o que vai acontecer? Que a energia mecânica inicial ela vai ser igual à energia mecânica final. Isso significa que a energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial gravitacional no final, que é a circunstância B. Coloco a energia cinética e energia potencial para cada uma das circunstâncias, inicial e final, em que eu vou somar a energia cinética com a potencial. Faço agora a substituição de valores. Por que isso? Porque como eu tenho a letra M em todos os fatores dessa igualdade, eu posso eliminar a massa da esfera, ou seja, a massa da esfera não importa. Eu só vou ficar com velocidade, aceleração da gravidade e as alturas, né? 2 elevado ao quadrado sobre 2, 2 é a velocidade de lançamento da esfera, e g, que é 10, vezes a altura inicial, que é 0. Inicial altura, essa aqui na situação H, na situação do ponto A, tá? Do outro lado, eu vou ter que a velocidade no ponto B ela é 0, porque é quando a esfera para retornar, então sua velocidade aqui é 0, tá? Aceleração na gravidade 10 e a altura H, a altura que a gente quer saber. Então, eu posso eliminar já dois termos aqui, que os dois irão a 0. Eu vou ficar simplesmente com 10 vezes H, tá? Que eu passei para o lado direito, vezes 2, porque eu tenho 2 vezes 2 dividido por 2, vai ficar só o 2. Vou ter H, que será igual a 2 dividido por 10, ou seja, a altura máxima que essa esfera irá alcançar é de 0,2 metros. Por fim, eu quero apresentar para vocês circunstâncias de transformações energéticas que são muito cobradas em prova. Provas de concursos, principalmente como o Enem ou outros concursos vestibulares, né? O tipo de transformação energética que é muito comum na vida humana é aquela existente nas usinas hidrelétricas, em que eu tenho uma água, a água que ela é represada e ao cair do ponto mais alto da represa, ela possui energia cinética que, ao deparar-se com uma turbina, movimenta essa turbina. E aqui eu vou ter um tipo de energia cinética específico, que é a energia cinética rotacional. Conectado a essa turbina, eu vou ter um gerador, que nada mais é que um transformador de energia elétrica ou um dínamo que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Então, tem um processo aqui de transformação de energia mecânica em energia elétrica. Um outro tipo de transformação energética é aquele presente nas usinas nucleares, que é muito parecido com o processo anterior. A diferença é que aqui eu vou ter um reator em que eu vou produzir um fenômeno chamado de fissão nuclear. Essa fissão nuclear ela vai gerar um aquecimento da água. Essa água ela vai entrar em estado de vapor. O vapor vai movimentar a turbina e aí vai acontecer igual na usina hidrelétrica. Ao movimentar a turbina, eu vou ter conectado a ela um gerador de energia elétrica e aí esse gerador vai produzir energia elétrica que vem para nossas casas, tá? Então, a diferença é que aqui, ao invés de eu ter a água movimentando a turbina, eu vou ter o vapor gerado do aquecimento da água por conta da reação nuclear, que essa turbina vai produzir, conectada ao gerador, vai ser produzida energia elétrica.
Outro tipo de transformação energética é aquela presente nos motores a combustão interna de carros, motos e também de alguns aviões, que nada mais é que o quê? Eu tenho um conjunto, um sistema chamado, uma parte do motor chamada de cilindro, que é composta por o pistão e válvulas essas de admissão e de escape, né, são os componentes internos do cilindro, e a partir do momento que o pistão desce, ele admite uma mistura de ar combustível através da válvula de admissão que está aberta. A válvula, depois que ela se fecha, isso é tudo um sistema conectado, eu vou ter que esse pistão vai subir e vai comprimir essa mistura de combustível com ar. E aí, quando estiver num ponto determinado de compressão, a vela ela gera uma ignição. Ignição é essa que faz com que a mistura ar-combustível seja queimada. E aí eu vou transformar energia química em energia térmica e também mecânica, porque ela vai movimentar o pistão para baixo. E aí, posteriormente, a válvula de escape irá se abrir e aquela mistura que foi queimada será expulsa do motor para o escapamento. Então, aqui eu tenho um tipo de energia química, que é aquela presente nos combustíveis, sendo transformada em energia térmica e energia mecânica, que posteriormente será transmitida para as rodas do veículo. E na natureza nós temos também um processo de transformação de energia. O Sol ele produz luz e calor. Calor esse que gera o aquecimento das águas dos rios, mares, oceanos. Nessa evaporação eu tenho a formação de nuvens, nuvens essas que se condensam. Então vou ter a água precipitando, certo? A água essa que precipita forma os nossos rios, forma o lençol freático, e aí esses rios se movem para o mar e o ciclo se repete na natureza como nós já conhecemos, ok? Então, temos também como um tipo de transformação energética presente na nossa natureza. E é assim que eu termino minha aula, pessoal. Agradeço a sua presença mais uma vez. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Por favor, se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no meu canal. Contribua através dos seus comentários e, por favor, divulgando o meu canal. Eu vejo você em nossa próxima aula e, como sempre, eu desejo bons estudos e até a próxima.